E Jair Bolsonaro disse que o que está em jogo hoje é a liberdade e o futuro do Brasil. Que recado ele dá para a sociedade quando fala em liberdade e em futuro? Olha, Daniel, existem dois projetos aqui, dois programas que estão disputando essas eleições. Um programa defende todo o pacote de ideais e de valores que o Fernando Conrado falou agora há pouco, a propriedade privada, livre mercado, Estado de Direito, família e a vida. Então veja a importância desse conjunto de valores. É isso que proporcionou para o nosso mundo ocidental toda esse desenvolvimento que a gente viu acontecer no último século, né? Então, existe sim um pacote de boas ideias e você pode ter críticas ao governo, você pode ter críticas à pessoa do Bolsonaro, mas é indiscutível que são dois pacotes. O outro é autoritário, o outro tem passado de corrupção insana, corrupção absoluta, de sequestro da máquina governamental em prol de um grupo de partido, de elite partidária, né? Aquela elite que a gente sabe exatamente qual é, e empresários que se filiaram a esse grupo de corrupção. E outra coisa que eu acho interessante notar, que a fala do presidente Bolsonaro não só mostra esses dois caminhos, mas a população também se mobiliza em prol da liberdade. E o Bolsonaro é quem está conduzindo essa discussão, é quem está, né, é a pessoa do momento que está fazendo vez aí a esse anseio popular. É natural que ele seja reconhecido como uma pessoa que vai, sim, encarnar esse espírito de defesa do Estado de Direito. Porque a gente está vendo, sim, abuso. E eu vou lembrar aqui uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Dia 7 vai mostrar o tamanho do fascismo no Brasil. Foi isso que ele disse. Como é que a gente pode aceitar um ministro fazer alusão a essa manifestação maravilhosa que a gente está vendo, famílias, pessoas idosas, jovens, crianças, na Avenida Paulista, em Brasília, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro? Como é que ele faz uma fala dessa? Como é que ele se pronuncia dessa forma com relação à mobilização orgânica da população? Então, quer dizer, está muito claro que tem um grupo aí desprestigiado que envolve Supremo Tribunal Federal, TSE, a velha mídia corrupta, né, marrom, e os partidos de oposição. Eles fazem o mesmo discurso. É o mesmo discurso, é exatamente isso. A Folha fala em fascismo, o TSE já falou em fascismo também. Então, quer dizer, eles estão completamente equivocados e eles não conseguem aceitar que, sim, o Estado de Direito tem que prevalecer e esses valores têm que ser cultivados. Porque quem está falando isso não sou eu e não é só o Bolsonaro, é a população que vocês estão vendo aí na rua. Agora, Fernando Conrado, além de você comentar essa fala de Jair Bolsonaro que justificou, falando que o que está em jogo é a liberdade e o futuro do Brasil, à tarde ele estará no Rio de Janeiro, fará um discurso, um pronunciamento em um carro de som no bairro de Copacabana. O que esperar desse discurso, hein, Fernando? O discurso da tarde, certamente teremos aí um tom muito mais político, muito mais de comício, já que lá em Brasília ele tem que se segurar, né, enquanto presidente da República e conseguir informar a nação nesse ato de comemoração. Agora, lá no Rio de Janeiro, nós já temos uma festival e aí sim uma manifestação dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E aí vale a pena a gente lembrar o nosso próprio hino da independência, que foi escrito por Dom Pedro. Tem duas partes que eu acho muito lindas, que eles falam o seguinte, ó: brava gente brasileira, longe vá temor servil. O que é esse temor de servil, de ficar de joelhos, né, de acatar os abusos perpetrados pelo poder? E tem uma outra parte ainda que eu acho mais linda, que ele fala o seguinte, ó: os grilhões que nos forjava da perfídia, astuto ardil, não houve mão mais poderosa e zombou deles o Brasil. E é isso que a gente vê, a perfídia de grandes órgãos que deveriam zelar pela liberdade, zelar pela Constituição, estarem agindo no arrepio da lei. O que a gente viu nos últimos dias, quando o Marco fala aqui do ministro Barroso, ele teve as deliberações do poder, que no Brasil a gente só pode fazer alguma coisa ou deixar de fazer uma coisa em virtude de lei. Eu sou livre para fazer tudo aquilo que a lei não me proíba, mas a lei é algo extremamente
estrito senso. A lei tem que passar um processo legislativo. A lei tem que ser auditada, criada, discutida, debatida na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal, conforme a necessidade legal. Agora o que a gente tem no Brasil são canetaços que servem de lei. É algum juiz, é algum representante de alguma entidade que dá um canetaço e a partir disso agora tu vai ter que te subjugar. Olha os absurdos que a gente vem vivendo. Esses são os grilhões ardis que estão nos prendendo, que colocam um medo na população. Olha só os discursos que a gente teve no decorrer dessa semana, que teria snipers na esplanada dos ministérios apontando armas ao povo numa grande celebração. Um outro ponto que a gente tem que deixar claro aqui, como são 2 pesos e 2 medidas, a gente viu o ministro Fachin ontem, que é um apoiador do MST, que é um grupo revolucionário, um grupo que invade a propriedade privada, ele fazendo o quê? Vamos fazer cerceamentos ao decreto das armas proposto pelo Jair Bolsonaro, que é uma bandeira da sua campanha, o qual trouxe votos para eles, dos seus apoiadores. Ele faz todo esse discurso contra as armas, porque existe uma promessa de violência no Brasil, quando essa promessa de violência, a única que a gente viu, um atentado, foi exatamente um ex-componente do PSOL, um partido de extrema esquerda, que deu uma facada no presidente da República. A partir disso, a gente não viu mais nada de violento acontecendo com os líderes da nossa nação. E outro ponto que a gente traz é que o próprio STF, para sua proteção, comprou granadas, coloca na internet. Conrado, como assim comprou granadas? Coloca. Revista Veja comprou granadas, comprou morteiros, comprou pistolas e munição. Ou seja, de um lado eles querem te enfraquecer, te deixar de mãos abanando, e pro lado deles eles querem granadas na sua própria proteção. Esses são os 2 pesos e 2 medidas que a gente vê no Brasil, e é contra isso que nós temos que nos manifestar. A gente tem que trazer esse pensamento cada vez mais claro, confrontando ideias, meus amigos, não violência, ideias, para comparar uma com a outra e saber o que a gente quer enquanto nação. Essas movimentações que a gente está vendo no Brasil todo hoje corroboram o apoio que o presidente Bolsonaro tem e que a gente espera ver aí, conforme for essa realidade, nas próprias urnas, tão logo chegue aí o outubro.